كل عام وأنتم بخير عيدكم مبارك ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميع الطاعات. Queridos irmãos, queridas irmãs, o dia do Eid é muito especial para os muçulmanos e é um dia que vem depois de uma adoração intensa durante um mês inteiro, que é o mês do Ramadã, como todos conhecemos. Gostaria aqui de deixar 3 mensagens importantes relacionadas ao Eid. 3 mensagens. A primeira mensagem, Al-Farha Al-Haqiqiyya, ou seja, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Qual é? Nesse dia, nós temos a alegria de ter completado um mês de adoração com As-Siyam, o jejum, com Al-Qiyam, com a oração de noite, e junto com o jejum e com a oração se uniram a isso também as doações, a união dos laços de parentesco, entre tantas outras adorações que nós temos. E a verdadeira alegria é a alegria que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam citou ao falar sobre o jejum e ao falar sobre o Ramadã. O Nabi alayhi salatu wassalam disse: وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ إِذَا لَقِيَ اللَّهَ بِصَوْمِهِ. O jejuador tem 2 alegrias. A primeira alegria é quando ele quebra o jejum, quando ele termina, quando ele cumpre com o jejum nessa vida, e depois tem a festa do desjejum. E a segunda alegria, a segunda felicidade, aqui o ponto da verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. A segunda alegria, quando o muçulmano encontra Allah subhanahu wa ta'ala com o seu jejum, quando ele é recompensado pela sua adoração. Por isso, também Nabi alayhi salatu wassalam citou sobre o jejum e sobre o Corão. Disse: As-Siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-Qiyamah. O jejum e o Alcorão irão interceder pelo crente no dia do juízo. O jejum irá se dirigir a Allah subhanahu wa ta'ala e irá dizer: Ay Rabb, mana'tuhu الطعام والشراب والشهوات في النهار فشفعني فيه. O jejum diz a Deus: Ya Rab, ó meu Senhor, eu o privei do alimento, da bebida e dos prazeres durante o dia, aceite que eu possa interceder por ele. E assim também o Alcorão se torna um intercessor pela pessoa no dia do juízo e diz: eu o privei do sono de noite, porque ele me recitava e ele aprendia as palavras que eu contenho e as seguia, então me permita ser o seu intercessor. E Nabi sallallahu alaihi wasallam também citou sobre o jejum, que no dia do juízo, uma das portas do paraíso é específica para aqueles que jejuaram. Inna fil jannati baban yusamma ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun. Então, reflitamos sobre a verdadeira felicidade. Essa é uma felicidade nesse mundo. Mas para ser uma felicidade plena, isso tem que se completar para a vida eterna. E aqui a segunda mensagem, a gente precisa lembrar a mim mesmo e lembrar a todos os meus irmãos e irmãs: Kun Rabbaniyan wa la takun Ramadaniyan. Literalmente falando, seja adorador a Allah, mas não seja ramadânico. O que significa isso? Ramadã é uma época de intensificação das adorações, mas não adoramos a Deus somente no Ramadã. A adoração continua, não é com a mesma intensidade, com a mesma quantidade depois do mês, porém não pode cessar. A adoração a Allah Azza wa Jal não pode terminar, não pode ser exclusiva somente do mês de Ramadã. Allah Azza wa Jal disse: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. E adore ao teu Senhor até te chegar a morte. Adore ao teu Senhor até o fim de sua vida. Então o Ramadã é uma escola. Temos objetivos no Ramadã.
elevar a fé, a gente se capacitar, se autocapacitar na realização das adorações em geral, melhorar a nossa educação. E aí nessa escola você recebe um certificado nesse dia agora. Jejuamos, adoramos a Allah Azza wa Jal com diversas adorações, o muçulmano recebe um certificado. Depois o que vai fazer com esse diploma, com esse certificado? É hora de repensarmos e refletirmos. As mesquitas vão se esvaziar de novo ou não? Ou vão continuar sendo cheias, inshallah, como é no mês de Ramadã? Como é no mês de Ramadã, esse mês que Allah Azza wa Jal estabeleceu nele o jejum e um congresso de adorações para a gente chegar e nesse dia engrandecer a Allah Azza wa Jal. Por isso Allah Azza wa Jal disse: Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. E para que vós completeis os dias do mês do jejum e para que depois engrandeçam a Allah subhanahu wa ta'ala, e para que depois تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Por isso que se repete Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, se repete takbir, porque essa festa vem depois de uma obediência a Allah Azza wa Jal, sinalizando para todo muçulmano e muçulmana que a adoração continua depois disso e que a verdadeira alegria que você tem é quando você realiza a adoração a Allah Azza wa Jal. A terceira mensagem e última: no dia do Eid devemos ter união na sociedade muçulmana e também a relação dos laços de parentesco. No Eid, lembramos a união à sociedade muçulmana, à comunidade muçulmana, ou seja, devemos lembrar de participar em todos os assuntos relacionados à nossa nação. Na mesquita, naquilo que há de atividades dentro da nossa associação, junto aos assuntos importantes no mundo muçulmano. Hoje a Palestina, Gaza, aqui a gente está a dizer Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar em segurança, e hoje, nesse momento, tem bombardeio que cai sobre pessoas inocentes na Palestina e também em outros lugares. Então, no dia do Eid, devemos lembrar desses assuntos. Qual é a minha contribuição para a união dos laços na nação muçulmana? É o du'a, eles estarem nas minhas preces, fazer o du'a para eles, como o Sheikh fez, eu doar do meu dinheiro para a causa da Palestina, eu no mínimo, então a du'a, a doação, se eu tiver condições, explicar para as pessoas, difundir entre as pessoas a verdade relacionada a esse assunto de Gaza, Palestina, Síria e outros tantos assuntos relacionados à nação muçulmana. E também, junto com a participação nos assuntos da sociedade e nação muçulmana, a união dos laços de parentesco. Não haver a discórdia, o rancor entre os corações. Por isso esse dia, além de ser Yawm al-Farha, o dia da alegria e da felicidade, também é o dia da união. E é o dia em que Allah Azza wa Jal diz para os anjos, indicando aqueles que jejuaram durante o mês, aqueles que oraram, fizeram al-Qiyam durante o mês, Allah Azza wa Jal diz aos anjos: Ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Eu vos faço testemunha que eu os perdoei. فنسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء وكل عام وأنتم بخير عيدكم مبارك وإن شاء الله تعالى هذه الفرحة تعود على المسلمين وهم في أحسن حال وفي نصر وتمكين إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا